Olá pessoal, João Vitor Frobleski, estudante de Psicologia. Apesar dos últimos vídeos serem mais voltados para a filosofia do que psicologia, mas é uma área também que o canal se propõe a trabalhar, é interessante, eu gosto, tem muitas pessoas que seguem o canal que também gostam, e a gente sabe que a psicologia e a filosofia estão diretamente ligadas, então é muito difícil você falar de uma sem ao menos mencionar a outra. E por isso estamos hoje falando um pouco mais a respeito do jeito certo de viver. E aí você vai me perguntar, mas então existe jeito certo de viver? Com certeza existe. Existe jeito certo de viver tanto para a psicologia quanto para a filosofia. O que muda é a forma de visão das duas em relação ao jeito certo de viver. Como que a psicologia enxerga o jeito certo de viver, ou ao menos a maioria das abordagens psicológicas que tem um pouco mais de sensatez vê desse modo. O jeito certo de viver para a maioria das abordagens psicológicas é o jeito do sujeito. Ou seja, eu tenho o meu jeito certo de viver, você tem o seu jeito certo de viver. E nós devemos viver bem com os nossos jeitos. Se o meu jeito de viver não me agrada, está me incomodando, aí eu vou buscar o auxílio de um psicólogo para que eu próprio altere esse jeito meu de viver. Então, dentro de uma visão um pouco mais fria, falando ao menos da psicanálise e de algumas abordagens que eu tenho maior contato, você não vai impor para o sujeito o teu jeito de viver. Então você não pode dizer para o sujeito que ele tem que viver conforme a ordem social, conforme as regras sociais, se isso não for o que ele entende para si. Porque o sujeito precisa se entender e se compreender e reconhecer diante do método de vida dele. Então é preciso que ele se compreenda e se veja dentro daquela forma de viver, daquele jeito de viver dele. Por isso que é tão importante que ele próprio construa o seu jeito de viver. E para a filosofia, existe um jeito de viver para cada um? Para alguns filósofos, sim. Para outros, existe sim um jeito de viver para todos, ao menos para todos de uma determinada região. Então existem muitos filósofos que escreveram acerca do jeito certo, entre aspas, de se viver. Exemplos deles, o próprio Platão, que nos trazia as ideias, suas ideias filosóficas de como que o ser humano deveria se portar para beneficiar a si e beneficiar os outros. O próprio Aristóteles, que escreve um livro muito bacana chamado A Ética, ou só Ética, aonde ele traz justamente esses comportamentos éticos, ou seja, ethos, hábito, esses comportamentos que devemos manter como hábitos para estar possibilitando a vida em sociedade de maneira mais correta, digamos assim. Então é necessário se entender essa diferenciação importante. E por isso mesmo, muitas vezes, quando eu vou gravar vídeos aonde eu vou dar um posicionamento mesmo a respeito, eu gravo mais por um viés filosófico, porque dentro da filosofia nós podemos sim dizer que esse sujeito vive certo e esse sujeito vive errado. Porque a filosofia nos possibilita isso desde que embasemos teoricamente de acordo com o filósofo cabível, obviamente. Mas se eu for pegar, por exemplo, Aristóteles, Platão, outros filósofos, eu tenho como dizer, esse sujeito está vivendo certo, esse sujeito está vivendo errado. E aí as formas de vida correta vão variar de autor para autor dentro da filosofia. Então nós temos desde os filósofos mais antigos que estabeleciam vivência social, política, até filósofos como, por exemplo, Friedrich Nietzsche, que nos diz acerca da vida, relacionando, por exemplo, com vidas além, com mundos além, com a ideia de Deus, com a ideia de caridade. Então, o que Nietzsche nos diz a respeito do jeito certo de viver? Nietzsche nos traz que o jeito certo de viver é nós manejarmos a nossa vontade de potência para nos tornarmos algo melhor. E Nietzsche critica profundamente questão de solidariedade, questão de caridade. Ele diz que a natureza foi feita para exterminar os fracos e os fracos devem ser eliminados. Não há espaço para eles no mundo. Fique bem claro, isso pelas palavras de Nietzsche. Ou seja, a caridade é perpetuar
a manutenção de fracos no mundo. Ou seja, a caridade é desprezível. Você não tem que ter caridade. Se a pessoa está morrendo, deixe que morra. É a lei da natureza, o mais forte sobrevive. E devemos respeitar essa lei em função de um mundo melhor. Esse é o jeito de viver para Nietzsche. Agora, se nós formos pegar, por exemplo, o jeito de viver para Santo Agostinho, para São Tomás de Aquino, as ideias já mudam. Se nós formos pegar, considerar, apesar de haver controvérsias, alguns até consideram Jesus, por exemplo, como um grande filósofo. Se formos considerar a filosofia de vida de Jesus como um jeito certo de viver, o que seria? O total oposto das ideias nietzschianas. Então, o jeito certo de viver para Jesus é justamente o inverso. Vamos ajudar o próximo, vamos fazer com que todos tenham condições iguais, vamos fazer com que as pessoas não passem fome, com que as pessoas não passem dificuldades. Isso é o jeito certo de viver a partir dessa perspectiva. Se formos pegar o jeito certo de viver a partir de Maquiavel, por exemplo, vamos pegar o jeito certo de viver a partir de Maquiavel. O jeito certo de viver é eu estabelecer metas na minha vida e atingir essas metas. Dane-se por cima de quem que eu preciso passar. Quem eu precisar esmagar pelo caminho, eu vou esmagar e vou chegar na meta que eu estabeleci para minha vida. Esse é o jeito certo de viver por Maquiavel. Então, cada autor que nós vamos pegar da história da filosofia vai estabelecer o seu próprio jeito certo de viver. E por isso que eu afirmei, por exemplo, se nós formos pegar por Nietzsche, eu posso afirmar tranquilamente que todos os cristãos que vivem de fato dentro da ideologia cristã estão em um jeito errado de viver, porque estão promovendo a manutenção dos mais fracos. E os que estão cuidando da sua vontade de potência, de se realizar sendo, esquecendo o resto do mundo, estão do jeito certo de viver, segundo a visão de Nietzsche. Se eu for pegar, por exemplo, um completo oposto, podemos pegar, por exemplo, as ideias filosóficas budistas. Se formos pegar o Zen budismo, é justamente o oposto. Quem está ajudando, praticando caridade, praticando ajuda ao seu próximo, está no jeito certo de viver. Quem está pisando em cima das pessoas para chegar a um nível tido como superior, está no jeito errado de viver. Então vai depender de cada filósofo que seja pego para se embasar essa ideia de jeito certo de viver. Então, para a psicologia existe jeito certo de viver? Sim. Porém, é um jeito certo de viver de cada indivíduo que ele constrói e ele modifica de acordo com as suas necessidades. Para a filosofia, existe um jeito certo de viver de acordo com cada filósofo. Então, se eu quero estabelecer um jeito certo de viver dentro da filosofia, eu vou ter que falar a partir de um viés. Ou fazer estudos suficientemente bons para criar meu próprio viés, minha própria forma de dizer qual seria o jeito certo de viver. Espero que isso tenha esclarecido. Achei que era uma temática interessante de estar trazendo. Espero que realmente, de fato, tenha sido interessante para quem assistiu. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, se inscreve no canal, ajuda-nos a divulgar, então publique nas suas redes sociais, compartilhe, nos ajude a promover este trabalho, que é de acesso gratuito, então vocês podem estar tendo acesso sem custos e esteja participando deste trabalho conosco. Obrigado a todos pela atenção e até um próximo vídeo.